O sol da manhã entrava pelas frestas das cortinas da mansão em Campos do Jordão. Mas Beatriz já estava acordada há horas. Seus dedos voavam sobre o teclado do laptop antigo, escondido debaixo da cama, enquanto ela terminava de revisar seu mais recente artigo sobre desenvolvimento econômico sustentável em comunidades rurais. Eram 5:30 da manhã e ela sabia que tinha apenas mais 30 minutos antes que a casa começasse a despertar e suas obrigações reais começassem. Obrigações. Essa era a palavra que definia sua existência naquela casa. Aos 24 anos, Beatriz era tratada menos como filha e mais como uma funcionária invisível, alguém cuja única utilidade era garantir que a vida de seu pai Roberto e de sua irmã mais velha Valentina transcorresse sem o menor inconveniente. Ela salvou o documento, fechou o laptop e o escondeu de volta no compartimento secreto que havia construído sob as tábuas do assoalho. Ninguém na família sequer suspeitava que ela tivesse um computador, muito menos que publicasse artigos acadêmicos sob o pseudônimo de B. Santos em revistas internacionais de economia. Para eles, Beatriz era simplesmente a filha sem graça, sem talento, sem valor. O quarto de Beatriz ficava no fundo da casa, um cômodo pequeno e mal iluminado que originalmente fora uma despensa. Enquanto Valentina ocupava uma suíte ampla com closet e banheiro privativo, Beatriz dividia um banheiro minúsculo com a área de serviço. Mas ela havia aprendido há muito tempo a não questionar essas coisas. Questionamentos só traziam a fúria de Roberto. Ela se vestiu rapidamente com roupas simples e desceu para a cozinha. A primeira tarefa do dia era sempre preparar o café da manhã elaborado que Valentina exigia. Ovos mexidos com ervas finas, torradas com geleia importada, suco de laranja espremido na hora e café coado, em filtro de pano. Tudo tinha que estar perfeito, ou Valentina reclamaria com o pai, e Roberto encontraria uma forma de punir Beatriz, geralmente cortando a mesada ridícula que ela recebia ou proibindo-a de visitar a mãe. Helena, a mãe de Beatriz, estava no quarto do segundo andar. Ela sofria de uma doença cardíaca crônica que exigia medicamentos caros e consultas regulares com especialistas. Roberto controlava cada centavo gasto no tratamento de Helena, usando a saúde dela como uma corrente invisível que mantinha toda a família presa à sua vontade. Se alguém o desagradasse, ele ameaçava suspender os pagamentos dos remédios. Era uma forma cruel e eficaz de chantagem. Beatriz terminou de preparar o café e subiu com uma bandeja mais simples para o quarto da mãe. Helena estava acordada, recostada nas almofadas, com aquela palidez que havia se tornado permanente nos últimos anos. "Mãe, trouxe seu chá e as torradas", disse Beatriz suavemente, colocando a bandeja na mesinha ao lado da cama. Helena sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de culpa e impotência. "Obrigada, minha filha. Você sempre foi tão cuidadosa comigo." Beatriz segurou a mão fria da mãe por um momento. "Como está se sentindo hoje?" "Melhor", mentiu Helena como sempre fazia. "Não quero que se preocupe comigo." Mas Beatriz se preocupava. Ela se preocupava todos os dias, todas as noites. Ver a mãe definhar lentamente, presa a um homem que usava sua doença como arma, era uma tortura silenciosa. E Helena, frágil demais para lutar, simplesmente aceitava tudo, assistindo em silêncio enquanto o marido transformava a vida de Beatriz em um inferno. "Beatriz!" A voz de Roberto trovejou do andar de baixo. "Onde está o café de Valentina? Ela está esperando." Beatriz apertou rapidamente a mão da mãe e desceu correndo. Na sala de jantar, Valentina estava sentada à mesa, examinando as unhas perfeitamente feitas, enquanto Roberto lia o jornal com uma expressão de permanente desaprovação. Valentina tinha 27 anos e era considerada a beleza da família. Cabelos longos e loiros, sempre impecavelmente penteados, pele bronzeada, roupas de grife. Ela era a imagem que Roberto queria projetar para o mundo: sucesso, beleza, superioridade. O fato de que Valentina não tinha emprego, não estudara além do ensino médio e passava os dias em salões de beleza e almoços com amigas era irrelevante. Ela era bonita, e na visão distorcida de Roberto,
Isso era o que importava. Demorou muito, disse Valentina sem sequer olhar para Beatriz, e espero que tenha lavado as moedas de laranja direito desta vez. Da última vez, havia uma semente. Desculpe, murmurou Beatriz, colocando a bandeja na mesa. Roberto abaixou o jornal e olhou para Beatriz com aquele desprezo que ela conhecia tão bem. Você está ficando desleixada. Precisa se esforçar mais. Afinal, não é como se tivesse outras qualidades para compensar. Valentina riu, uma risada aguda e cruel. É verdade, papai. Pelo menos eu tenho beleza. Beatriz não tem nada. As palavras eram como facas, mas Beatriz havia desenvolvido uma armadura ao longo dos anos. Ela simplesmente baixou a cabeça e voltou para a cozinha. Enquanto lavava a louça, permitiu-se pensar no artigo que havia terminado naquela manhã. Era um trabalho brilhante, ela sabia disso. Analisava os impactos econômicos de programas de microcrédito em comunidades indígenas e propunha um modelo inovador de desenvolvimento sustentável. Já havia recebido feedback positivo de economistas renomados que não faziam ideia de que B. Santos era uma jovem presa em uma casa em Campos do Jordão, tratada como empregada pela própria família. Essa dupla vida era o que a mantinha sã. Nas horas roubadas da madrugada e da noite, ela era outra pessoa. Era uma intelectual respeitada, uma voz importante em debates acadêmicos internacionais. Mas durante o dia, voltava a ser apenas Beatriz, a filha feia, a filha inútil, a filha que não importava. A tarde estava caindo quando Roberto chegou em casa com uma expressão que Beatriz não conseguia decifrar. Havia excitação em seus olhos, mas também cálculo, aquela frieza mercenária que aparecia sempre que ele via uma oportunidade de negócio. Valentina, venha aqui, chamou ele, ignorando completamente Beatriz, que passava pelo corredor. Tenho novidades. Valentina desceu as escadas com seu vestido de grife, toda sorrisos e expectativa. O que foi, papai? Consegui uma audiência com Gabriel Almeida, disse Roberto, e até mesmo Beatriz, que tentava se tornar invisível perto da porta da cozinha, parou para ouvir. Aquele nome era conhecido em todo o Brasil. Gabriel Almeida, o bilionário de São Paulo, magnata do petróleo e da tecnologia, filantropo, uma das figuras mais poderosas e influentes do país. Ele estava procurando uma esposa. Valentina soltou um gritinho de alegria. Papai, você conseguiu! Eu sempre soube que você faria isso acontecer. Roberto sorriu, aquele sorriso predatório que Beatriz conhecia tão bem. Ele via Valentina como um investimento, uma mercadoria valiosa que finalmente poderia ser trocada por poder e conexões. A reunião é amanhã em São Paulo. Vamos impressioná-lo. Com sua beleza e nosso sobrenome, ele não vai resistir. Beatriz voltou silenciosamente para a cozinha, sentindo um misto de alívio e pena. Alívio porque a atenção da família estava voltada para outra coisa que não fossem suas falhas. Pena por Valentina, apesar de tudo, porque ela estava sendo vendida como gado no mercado. Mas Valentina parecia extasiada com a perspectiva, então talvez não precisasse de pena. No dia seguinte, Roberto e Valentina partiram cedo para São Paulo. Beatriz aproveitou a ausência deles para passar mais tempo com Helena, lendo para ela, conversando, simplesmente estando presente. Eram raros os momentos em que tinham a casa para si mesmas, e Beatriz os valorizava. Mas quando o carro de Roberto voltou ao final da tarde, algo estava terrivelmente errado. Ela ouviu a porta bater com força, passos pesados e raivosos no corredor. Valentina subia as escadas aos prantos, um choro histérico que ecoava pela casa. Beatriz saiu do quarto da mãe e encontrou Roberto no corredor, o rosto vermelho de fúria. O que aconteceu? Roberto se virou para ela com uma expressão de raiva tão intensa que Beatriz deu um passo para trás. Aquele homem, aquele maldito bilionário, ele rejeitou Valentina. Disse que ela era vazia, superficial, que não tinha substância. Beatriz piscou, surpresa. Mas como? E tem mais, continuou Roberto, sua voz tremendo de indignação. Ele disse que se eu quisesse qualquer tipo de aliança com ele, teria que enviar você. Você, a filha que não serve para nada. Ele quer conhecer você.
O mundo pareceu parar por um momento. Beatriz sentiu o sangue gelar nas veias. Por que Gabriel Almeida, um homem que poderia ter qualquer mulher do país, quereria conhecê-la? Roberto se aproximou dela, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e ganância. Vou enviar você para São Paulo. Mas não se iluda, isso é claramente um teste. Ele quer ver como você é ridícula para perceber o quão perfeita Valentina é em comparação. Você vai servir de contraste. E quando ele perceber o erro que cometeu, eu terei minha aliança e você terá finalmente servido para alguma coisa nesta família. Beatriz não disse nada. Não havia nada a dizer. Ela simplesmente acenou com a cabeça, voltou para seu quarto minúsculo e fechou a porta. Sentou-se na cama, o coração batendo forte, a mente trabalhando em velocidade máxima. Gabriel Almeida queria conhecê-la. Mas por quê? O que ele sabia? O que ele tinha descoberto? Uma possibilidade impossível começou a se formar em sua mente, tão absurda que ela quase riu. Mas não podia ser. Não tinha como ele saber. Não tinha como alguém ter conectado B. Santos a Beatriz, a filha invisível de Roberto. Ou tinha. A viagem de avião para São Paulo foi uma experiência surreal. Roberto havia comprado a passagem mais barata possível e Beatriz se viu espremida em um assento do meio entre dois estranhos. Ele não foi com ela. Simplesmente a colocou no avião como se estivesse enviando uma encomenda, com instruções secas para não envergonhar a família, mais do que já envergonhava apenas por existir. Beatriz olhava pela janela sempre que o passageiro ao seu lado se inclinava, observando as nuvens lá embaixo. Dentro da bolsa surrada que carregava, escondido em um compartimento secreto que ela mesma havia costurado, estava um pendrive com todos os seus artigos, suas credenciais acadêmicas, seus certificados de publicação. Ela não sabia por que havia trazido essas coisas, apenas sentiu que deveria. O carro que a esperava no aeroporto era completamente diferente do que ela imaginava. Não era uma limusine ostentosa, mas um sedã discreto e elegante. O motorista, um homem de meia idade chamado Antônio, foi cortês e profissional, tratando-a com um respeito que Beatriz não estava acostumada a receber. Senhorita Beatriz, é um prazer tê-la conosco. O senhor Almeida está esperando por você no escritório. A viagem deve levar cerca de 40 minutos com o trânsito desta hora. Beatriz assentiu, ainda tentando processar tudo. São Paulo se estendia ao redor dela, imensa e vibrante, tão diferente da tranquilidade isolada de Campos do Jordão. Arranha-céus se erguiam contra o céu. Pessoas caminhavam apressadas pelas calçadas, carros enchiam as avenidas. Era um mundo completamente diferente, e ela se sentiu simultaneamente assustada e estranhamente livre. O edifício da Almeida Enterprises era uma torre de vidro e aço no coração da Avenida Paulista. Quando Beatriz entrou no saguão, não pôde deixar de olhar para cima, impressionada com o átrio que subia por vários andares, inundado de luz natural. Tudo ali respirava sucesso, poder, eficiência. Uma assistente a conduziu a um elevador privativo que subia direto ao 40º andar. Beatriz observou seu reflexo nas portas de espelho do elevador e quase não se reconheceu. Estava vestida com roupas simples, seu cabelo castanho preso em um coque desajeitado, sem maquiagem, sem adornos. Ao lado de Valentina, ela sempre parecera apagada, mas agora, sozinha naquele elevador, olhando para sua própria imagem, ela se perguntou pela primeira vez em anos quem realmente era, quando ninguém estava dizendo a ela. As portas se abriram diretamente em um escritório panorâmico. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista espetacular de São Paulo. E ali de pé, perto da janela, estava Gabriel Almeida. Ele era mais jovem do que Beatriz esperava, talvez 35 anos, com cabelos escuros e olhos intensos que pareciam capturar cada detalhe. Havia uma elegância natural nele, uma quietude que transmitia mais poder do que qualquer demonstração de força poderia. Ele usava um terno impecável, mas havia algo em sua postura que sugeria que estava perfeitamente confortável, como se aquele mundo de luxo e poder fosse simplesmente sua segunda pele. Beatriz, disse ele,
e havia calor genuíno em sua voz. Obrigado por vir. Por favor, sente-se. Ela se sentou em uma das poltronas de couro, as mãos entrelaçadas no colo para evitar que tremessem. Gabriel sentou-se em frente a ela, não atrás da imponente mesa de mogno, mas na poltrona ao lado, eliminando a barreira física entre eles. Imagino que esteja confusa, começou ele, e Beatriz quase riu, porque confusa era um eufemismo tremendo. Deixe-me ser direto. Não tenho interesse em casamento, nunca tive. Seu pai veio me oferecer sua irmã como se ela fosse uma mercadoria, e eu o rejeitei, porque Valentina não é o tipo de pessoa com quem eu gostaria de passar 5 minutos, muito menos uma vida. Beatriz piscou, surpresa com sua franqueza brutal. Então, por que me chamou aqui? Gabriel se inclinou para a frente, os olhos fixos nela com uma intensidade que a fez parar de respirar por um momento. Porque eu sei quem você é, Beatriz. Ou devo dizer, B. Santos. O mundo pareceu inclinar no eixo. Beatriz sentiu o sangue drenar de seu rosto. Como você sabe disso? Gabriel sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Tenho uma equipe de pesquisa muito competente. Quando seu pai veio me oferecer Valentina, fiz o que sempre faço. Investiguei a família completamente e descobri algo fascinante. Artigos brilhantes sobre economia social publicados em revistas internacionais respeitadas, todos assinados por B. Santos. Rastreei o endereço IP, as contas de e-mail, os padrões de escrita. Todos levavam a você. Beatriz sentiu uma mistura de terror e algo que poderia ser alívio. Minha família não sabe. Eu sei. E é por isso que você está aqui. Li todos os seus artigos, Beatriz, cada um deles. Seu trabalho sobre desenvolvimento econômico sustentável em comunidades marginalizadas é revolucionário. Sua análise sobre microcrédito e empoderamento feminino deveria ser leitura obrigatória em todas as universidades do país. Você tem uma mente brilhante. As palavras dele ecoaram no escritório silencioso. Ninguém nunca havia falado assim com Beatriz. Ninguém nunca havia visto valor nela, reconhecido. Seu trabalho, sua inteligência, sua existência além das tarefas domésticas. Não estou interessado em uma esposa, continuou Gabriel, mas estou desesperadamente interessado em contratar você. Estou expandindo nossa divisão de desenvolvimento social e sustentabilidade. Preciso de alguém para liderar essa iniciativa, alguém com visão, inteligência e paixão genuína pelo trabalho. Quero que você seja minha diretora executiva de desenvolvimento social. Beatriz ficou completamente imóvel. Tinha certeza de que havia ouvido errado. Você quer me contratar para um cargo executivo? Sim, com um salário que reflete sua competência, não sua situação familiar, com autonomia para desenvolver e implementar programas, com recursos para fazer diferença real na vida de milhões de pessoas. Você construiu uma reputação acadêmica impressionante, trabalhando em segredo em um quarto minúsculo. Imagine o que pode fazer com uma equipe, com financiamento, com liberdade. A oferta era tentadora demais para ser real. Mas Beatriz sentiu o peso da realidade descer sobre ela como uma corrente. Eu não posso, disse ela, e ouviu sua própria voz quebrar. Minha mãe está doente. Meu pai controla o tratamento dela. Se eu o desafiar, se eu aceitar isso, ele vai cortar o acesso dela aos medicamentos. Ele vai deixá-la sem cuidados. Eu não posso abandoná-la. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Então ele se levantou, foi até a mesa e pegou uma pasta. Voltou e a entregou a Beatriz. Abra, disse ele suavemente. Com mãos trêmulas, Beatriz abriu a pasta. Dentro havia documentos legais, contratos médicos, comprovantes de transferência bancária. Ela começou a ler, primeiro devagar, depois mais rápido, os olhos se arregalando a cada linha. Transferia a responsabilidade completa pelo tratamento médico de sua mãe para a Fundação Almeida, explicou Gabriel. Helena agora tem acesso aos melhores especialistas cardíacos do país, todos os medicamentos que precisa, um plano de saúde, premium, tudo pago indefinidamente pela Fundação. Seu pai não tem mais nenhum controle sobre a saúde dela. Ele não pode mais usar isso como chantagem. Beatriz olhou para ele.
lágrimas começando a formar em seus olhos. Por que você está fazendo isso? Porque é a coisa certa a fazer. E porque quero que você trabalhe para mim sem correntes, sem medo, sem nada te prendendo a uma vida que nunca deveria ter sido sua. Você merece liberdade, Beatriz. Merece ser vista, valorizada, respeitada. E mais do que tudo, merece a chance de usar seus dons extraordinários para fazer diferença no mundo. As lágrimas finalmente caíram, silenciosas e quentes nas bochechas de Beatriz. Ela não conseguia lembrar da última vez que alguém havia mostrado gentileza genuína a ela. Não conseguia lembrar da última vez que alguém havia visto valor nela, como pessoa, não como servente. "Então você aceita?" perguntou Gabriel. Beatriz limpou as lágrimas, respirou fundo e, pela primeira vez em sua vida, tomou uma decisão apenas para si mesma. "Eu aceito." Gabriel sorriu, um sorriso amplo e genuíno, que transformou completamente seu rosto sério. "Excelente. Bem-vinda à equipe, diretora. Vamos mudar o mundo juntos." Eles passaram as próximas horas discutindo detalhes. Gabriel apresentou a ela a equipe que trabalharia sob sua supervisão. Mostrou os projetos em andamento, explicou os recursos disponíveis. Beatriz se viu contribuindo com ideias, fazendo sugestões, discutindo estratégias como se sempre tivesse feito aquilo. Era natural, era certo, era o que ela nascera para fazer. Quando finalmente saiu do edifício ao cair da noite, Beatriz tinha um contrato assinado, um apartamento fornecido pela empresa e um telefone corporativo novo. Tinha também, pela primeira vez em anos, esperança. Mas ela sabia que a parte difícil estava apenas começando. Seu pai não aceitaria isso passivamente. Roberto via Beatriz como propriedade, como ferramenta, e homens como ele não largavam suas ferramentas sem luta. O telefone pessoal dela tocou. Era Roberto. Ela respirou fundo e atendeu. "Então?" A voz dele era seca, exigente. "O que aquele homem disse? Ele percebeu o erro dele? Ele quer Valentina agora?" "Não, papai", disse Beatriz, e sua voz era mais firme do que nunca. "Ele me ofereceu um emprego. E eu aceitei. Vou morar em São Paulo e trabalhar para a Almeida Enterprises." Houve um silêncio mortal do outro lado da linha. Então a explosão veio, previsível como uma tempestade. "Você fez o quê? Você não tem permissão para aceitar nada. Você volta para casa imediatamente, sua ingrata. E quanto à sua mãe? Vou cortar os remédios dela agora mesmo." "Não, você não vai", disse Beatriz calmamente. "O tratamento da mamãe agora é responsabilidade da Fundação Almeida. Você não tem mais controle sobre isso. Ela está segura. E eu estou livre." Ela desligou o telefone antes que ele pudesse responder, as mãos tremendo, mas o coração estranhamente leve. Tinha atravessado uma linha que nunca poderia ser desfeita. E pela primeira vez em sua vida, Beatriz não sentiu medo. Sentiu poder. Os primeiros dias em São Paulo foram como viver em um sonho. O apartamento que a empresa forneceu ficava em um edifício moderno em Pinheiros, com janelas amplas, móveis confortáveis e uma vista que tirava o fôlego. Beatriz acordava todas as manhãs, ainda esperando estar de volta ao quarto minúsculo em Campos do Jordão, e todas as manhãs se surpreendia ao descobrir que aquela nova vida era real. O trabalho era desafiador e estimulante. Ela passava os dias em reuniões com especialistas, revisando propostas de projetos, desenvolvendo estratégias para programas de desenvolvimento comunitário. Gabriel lhe dera liberdade completa para moldar a divisão conforme sua visão. E Beatriz descobriu que anos de estudo secreto e escrita acadêmica a haviam preparado perfeitamente para aquele momento. Helena havia sido transferida para um hospital particular de primeira linha em São Paulo. Beatriz a visitava todos os dias após o trabalho e pela primeira vez via cor voltando ao rosto da mãe. Os médicos estavam otimistas. Com tratamento adequado e sem o estresse constante da vida com Roberto, Helena estava melhorando visivelmente. Mas se Beatriz pensava que Roberto simplesmente aceitaria sua partida, estava tragicamente enganada. A primeira ligação veio 3 dias depois que ela se estabeleceu em São Paulo. Era tarde da noite,
E Beatriz estava revisando documentos quando seu telefone pessoal tocou. Ela hesitou ao ver o nome de Roberto na tela, mas atendeu. Você acha que pode me desafiar? A voz dele era gelo e fogo simultaneamente. Você acha que pode me humilhar e simplesmente fugir? Não fugi, papai. Aceitei um emprego. Você é minha filha. Eu decido o que você faz. Eu decido onde você mora. E você vai voltar para casa agora ou vou fazer você se arrepender de ter nascido? Antes que Beatriz pudesse responder, outra voz entrou na linha. Era Gabriel. Senhor Roberto, esta ligação está sendo gravada. Qualquer ameaça adicional será encaminhada às autoridades competentes. Beatriz é uma adulta e fez uma escolha profissional legítima. Sugiro que você respeite isso. Quem você pensa que é? Gritou Roberto. Você roubou minha filha. Você a manipulou. Eu dei a ela uma oportunidade que ela mereceu através de seu próprio mérito. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. E sugiro que você também se ocupe com seus próprios assuntos. Gabriel desligou antes que Roberto pudesse responder. Beatriz olhou para o telefone confusa. Como você estava na linha? Dei instruções para que todas as suas ligações fossem monitoradas, explicou Gabriel quando ela ligou de volta para o número corporativo dele. Suspeitei que seu pai não aceitaria as coisas pacificamente. Quero garantir que você está protegida. E Beatriz percebeu que, pela primeira vez em sua vida, alguém estava genuinamente preocupado com sua segurança e bem-estar. Não como ferramenta ou propriedade, mas como pessoa. Mas Roberto não parou com ligações. 2 dias depois, enquanto Beatriz estava em uma reunião importante com potenciais parceiros para um projeto em comunidades ribeirinhas na Amazônia, sua assistente entrou na sala com uma expressão preocupada. Desculpe interromper, mas há uma situação. Você precisa ver isso. No saguão do prédio, uma pequena multidão havia se formado. Beatriz desceu e encontrou Roberto e Valentina cercados por repórteres e câmeras. Seu estômago afundou. Minha filha foi levada. Roberto estava dizendo para as câmeras, a voz carregada de falsa angústia. Ela é jovem, ingênua, vulnerável. Esse bilionário a manipulou, aproveitou-se de sua inocência. Ele a sequestrou da nossa família. Valentina estava ao lado dele, vestida impecavelmente, lágrimas artificiais escorrendo pelo rosto. Beatriz sempre foi tão frágil, tão influenciável. Estamos desesperados para trazê-la de volta para casa, onde ela estará segura. Beatriz ficou paralisada, assistindo àquela performance. Eles estavam construindo uma narrativa completamente falsa, pintando-a como vítima indefesa e Gabriel como predador. E os repórteres estavam comprando cada palavra. Segurança! Tire essas pessoas daqui imediatamente! Uma voz autoritária cortou o caos. Era Gabriel descendo do elevador com sua equipe legal. E convoque a imprensa. Vamos fazer uma declaração oficial. 1 hora depois, o salão de conferências do 30º andar estava repleto de jornalistas. Gabriel estava no pódio calmo e controlado, mas havia aço em sua voz. Bom dia. Quero abordar diretamente as alegações absurdas feitas pelo Sr. Roberto Silva hoje cedo. Beatriz Silva não foi sequestrada, manipulada ou coagida de forma alguma. Ela é uma profissional adulta altamente qualificada que aceitou voluntariamente uma posição executiva nesta empresa, baseada puramente em seu mérito extraordinário. Ele fez um gesto e a tela atrás dele acendeu, mostrando capas de revistas acadêmicas, títulos de artigos, citações de especialistas. Beatriz Silva, sob o pseudônimo de B. Santos, é autora de alguns dos trabalhos mais inovadores em economia social dos últimos 5 anos. Ela publicou em revistas internacionais prestigiadas. Ela foi citada por prêmios Nobel. Ela é, sem exagero, uma das mentes mais brilhantes de sua geração. A sala ficou em silêncio absoluto. Beatriz, sentada ao lado de Gabriel, sentiu todos os olhos sobre ela. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. E agora, Gabriel se virou para ela com um olhar encorajador. Gostaria que Beatriz falasse por si mesma. Com pernas trêmulas, Beatriz se levantou e foi até o pódio. As luzes das câmeras eram ofuscantes. Ela podia ver Roberto e Valentina no fundo da sala.
os rostos congelados em expressões de choque e horror. Meu nome é Beatriz Silva, ela começou, e sua voz era surpreendentemente firme. Durante anos, vivi como uma sombra na casa de meu pai. Fui tratada não como filha, mas como empregada. Fui ridicularizada, menosprezada e tornada invisível. Mas o que minha família nunca soube é que durante todo esse tempo eu estava estudando, estava escrevendo, estava construindo uma carreira acadêmica que eles nem podiam imaginar. Ela respirou fundo, sentindo uma coragem que nunca soube que possuía. Meu pai não está aqui por preocupação comigo. Ele está aqui porque perdeu controle sobre mim. Durante anos, ele usou a doença de minha mãe como chantagem, ameaçando cortar acesso a tratamento médico sempre que alguém na família o desagradava. Foi uma forma cruel e eficaz de nos manter presos. Gaspes ecoaram pela sala. Os repórteres começaram a escrever freneticamente. Mas agora minha mãe está recebendo cuidado médico adequado através da Fundação Almeida. Ela está segura. E eu finalmente estou livre para viver minha própria vida. Usar meus talentos, contribuir para a sociedade da forma que sempre sonhei. Não sou vítima. Sou uma mulher adulta fazendo escolhas informadas sobre meu próprio futuro. Ela olhou diretamente para Roberto e pela primeira vez na vida não baixou os olhos. O Sr. Gabriel Almeida não me manipulou. Ele me libertou. Ele viu valor em mim, quando minha própria família só via vergonha, e por isso serei eternamente grata. A sala explodiu em perguntas. Roberto tentou gritar por cima do barulho, mas repórteres já estavam se virando para ele com expressões céticas. A narrativa havia virado completamente. Valentina puxou o braço de Roberto. Vamos embora, papai. Isso foi um desastre. Eles saíram do prédio perseguidos por câmeras e perguntas agressivas. Beatriz os assistiu ir, sentindo uma mistura complexa de alívio e tristeza. Não havia prazer em expor a família publicamente, mas havia necessidade. Era a única forma de se proteger, de proteger sua mãe, de garantir que a verdade fosse conhecida. Você foi incrível, disse Gabriel depois que a imprensa foi embora. Eu sei que não foi fácil. Não foi, mas foi necessário. Nos dias seguintes, a história explodiu em todos os meios de comunicação. Beatriz Silva, a acadêmica secreta. A filha rejeitada que construiu uma carreira brilhante nas sombras. As pessoas estavam fascinadas. E quanto mais a história se espalhava, mais difícil ficava para Roberto manter qualquer narrativa de vitimização. Mas Beatriz sabia que isso não era o fim. Roberto era orgulhoso demais, ganancioso demais, controlador demais, para simplesmente desistir. E Valentina, criada à imagem do pai, compartilhava sua sede por vingança. Eles voltariam. Era apenas uma questão de quando e como. Por enquanto, porém, Beatriz permitiu-se respirar. Permitiu-se apreciar o apartamento ensolarado, o trabalho significativo, as tardes com a mãe que estava ficando mais forte a cada dia. Permitiu-se, pela primeira vez, imaginar um futuro onde ela não fosse definida por sua família, mas por suas próprias conquistas. Ela estava no escritório tarde uma noite, revisando propostas para um novo programa de capacitação profissional quando Gabriel entrou. Ainda trabalhando? É quase meia-noite. Beatriz sorriu. Poderia dizer o mesmo de você. Touché. Ele se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Como você está se ajustando? Sei que tem sido muito. Tem sido, admitiu Beatriz. Mas também tem sido maravilhoso. Pela primeira vez na vida, sinto que estou no lugar certo, fazendo o que deveria estar fazendo. Você pertence aqui, disse Gabriel com convicção. E não importa o que seu pai tente, não importa que jogos ele jogue. Você tem meu apoio completo. Nós o enfrentaremos juntos. Juntos. A palavra ressoou em Beatriz. Ela nunca teve um juntos antes. Sempre foi sozinha, sempre isolada. Mas agora tinha aliados, tinha suporte, tinha pessoas que acreditavam nela. Obrigada, Gabriel, disse ela suavemente. Por tudo. Por me ver quando ninguém mais via. Por me dar esta chance. Por me ajudar a libertar minha mãe. Eu nunca vou esquecer. Você não precisa agradecer. Você conquistou isso por mérito próprio. Eu apenas abri a porta.
Você é quem está caminhando através dela com sua própria força. E enquanto Beatriz voltava para casa naquela noite, atravessando as ruas iluminadas de São Paulo, ela sentiu algo que nunca havia sentido antes. Sentia-se vista, sentia-se valorizada, sentia-se finalmente como se importasse. Mas nos bastidores, longe dos olhos de Beatriz, Roberto e Valentina já estavam tramando seu próximo movimento. E desta vez, não cometeriam o erro de subestimar a filha que sempre ignoraram. As semanas seguintes trouxeram novos desafios que Beatriz não havia antecipado. A cobertura da imprensa havia sido em grande parte positiva, mas também havia tornado sua presença na empresa altamente visível. E nem todos estavam felizes com sua ascensão meteórica. A resistência veio de lugares inesperados. Colegas que trabalhavam na empresa há anos olhavam para ela com ressentimento mal disfarçado. Como ela, uma desconhecida sem diploma formal em administração, sem experiência corporativa prévia, poderia ter sido colocada em uma posição executiva tão rapidamente? Beatriz ouvia os sussurros nos corredores, sentia os olhares quando entrava nas salas de reunião. Ela é protegida dele, diziam. Só está aqui porque Gabriel Almeida se interessa por ela. Não tem qualificações reais. As palavras doíam porque tocavam em inseguranças que ela carregava há anos. Parte dela, aquela parte que seu pai havia moldado com crueldade constante, sussurrava que talvez eles estivessem certos. Talvez ela não merecesse estar ali. Mas então ela olhava para os projetos que estava desenvolvendo, lia os relatórios de impacto, via as comunidades que seus programas estavam ajudando e sabia que seu trabalho falava por si. Ela pertencia ali não por favoritismo, mas por competência. O maior obstáculo, porém, veio de um lugar que Beatriz não esperava. Júlia Ferreira, a assistente pessoal de Gabriel. Júlia tinha 30 anos e trabalhava para Gabriel há 5. Era eficiente, elegante e completamente dedicada ao chefe. Dedicada demais, Beatriz percebeu rapidamente. Júlia via Gabriel não apenas como empregador, mas como algo mais. Havia possessividade em como ela guardava o tempo dele, em como ela falava sobre ele, em como seus olhos o seguiam em todas as reuniões. E agora Beatriz, com sua história dramática e acesso constante a Gabriel, era vista como uma ameaça. As primeiras sabotagens foram sutis. Reuniões não agendadas adequadamente, então Beatriz chegava em salas vazias. Documentos importantes que nunca chegavam à sua mesa. E-mails que misteriosamente se perdiam. Nada que pudesse ser provado, mas suficiente para criar dificuldades constantes. Beatriz tentou falar com Júlia diretamente. Elas estavam no corredor perto da sala de Gabriel quando Beatriz a abordou. Júlia, podemos conversar? Júlia se virou, o sorriso profissional perfeitamente no lugar. Claro, Beatriz. O que precisa? Tenho notado algumas falhas de comunicação ultimamente. Documentos que não chegam, reuniões com horários errados. Você acha que poderia verificar os sistemas? O sorriso de Júlia não vacilou, mas seus olhos ficaram frios. Oh, que pena. Você sabe como é tecnologia. Às vezes as coisas simplesmente não funcionam como deveriam. Vou olhar isso. Mas nada mudou. Se algo, as sabotagens ficaram mais frequentes. O ponto de ruptura veio quando Júlia se aproximou de Beatriz com um convite inesperado. Havia um jantar de gala de caridade em um hotel 5 estrelas no sábado seguinte. Todos os executivos da empresa estariam presentes. Seria uma excelente oportunidade para você se misturar com outros líderes do setor, disse Júlia com aquele sorriso perfeito. Fazer contatos, você sabe. Gabriel acha que você deveria ir. Beatriz hesitou. Ela não tinha roupa adequada para um evento assim. Mal tinha roupas além das peças básicas que trouxera de casa e alguns conjuntos profissionais baratos que comprara nas primeiras semanas. Eu não sei se tenho algo apropriado para vestir. Oh, não se preocupe com isso, disse Júlia. E Beatriz deveria ter percebido a armadilha na suavidade de sua voz. É apenas um jantar casual, nada muito formal. Claro que era uma mentira. Quando Beatriz chegou ao hotel naquele sábado, vestindo seu melhor vestido, que ainda era claramente inadequado, percebeu imediatamente seu erro.
O salão brilhava com lustres de cristal. Mulheres usavam vestidos de grife que custavam mais do que o salário de um ano de Beatriz em qualquer emprego normal. Homens usavam smokings impecáveis. E ali estava Júlia, deslumbrante em um vestido de seda vermelho, sorrindo quando viu Beatriz. "Oh, Beatriz, você veio!" Que, interessante escolha de roupa. Beatriz sentiu as bochechas queimarem. Olhares curiosos e alguns risinhos abafados vieram de grupos próximos. Ela estava prestes a se virar e sair quando uma voz familiar falou atrás dela. "Beatriz, desculpe o atraso." Gabriel estava lá, impecável em seu smoking, mas seus olhos estavam preocupados quando olhou para ela. "Júlia não mencionou que eu havia enviado estilistas para seu apartamento esta tarde?" Beatriz piscou, confusa. "Estilistas?" Gabriel se virou para Júlia, sua voz subitamente gelada. "Júlia, você não entregou minha mensagem?" Júlia abriu a boca, fechou, abriu novamente. Eu devo ter esquecido, Sr. Almeida. Tenho estado tão ocupada." "Entendo." Gabriel não disse mais nada, mas a mensagem era clara. Ele sabia exatamente o que Júlia havia feito. "Beatriz, venha comigo, vamos resolver isso." 20 minutos depois, Beatriz estava em uma suíte do hotel com 3 estilistas que Gabriel havia convocado. Eles trabalharam rapidamente, transformando-a. O vestido que escolheram era elegante, mas não ostensivo, em um tom de azul profundo que destacava seus olhos. Arrumaram seu cabelo, aplicaram maquiagem sutil, mas eficaz. Quando Beatriz finalmente olhou no espelho, não reconheceu a mulher que olhava de volta. Não era a transformação física que a chocou, mas algo em seus olhos. Havia confiança ali, havia força. Ela desceu de volta ao salão do braço de Gabriel. As conversas pararam quando eles entraram. Júlia, que estava no centro de um grupo de executivos, congelou. O jantar correu bem até o momento dos discursos. Beatriz estava conversando com um grupo de empresários sobre programas de desenvolvimento sustentável quando Júlia subiu ao palco para fazer anúncios. E agora, Júlia disse ao microfone, seu sorriso afiado como faca: "Gostaria de reconhecer alguns dos nossos convidados especiais desta noite. Temos líderes de indústria, inovadores, filantropos. E também temos Beatriz Silva, nosso mais novo projeto de caridade." A sala ficou silenciosa. Beatriz sentiu o sangue gelar. Júlia continuou, a voz doce como mel envenenado. "É tão inspirador ver como o Sr. Almeida ajuda aqueles menos afortunados." Beatriz veio de, como dizer, circunstâncias humildes, e Gabriel generosamente lhe deu uma oportunidade. É realmente um testemunho de sua bondade que ele esteja disposto a arriscar a reputação da empresa em alguém tão, inexperiente. Risadas nervosas ecoaram pela sala. Beatriz sentiu o pânico subir em sua garganta. Isso era exatamente o tipo de humilhação pública que ela havia suportado em casa. Estava acontecendo novamente, mas agora em um palco maior, diante de pessoas cujo respeito ela precisava. Ela sentiu Gabriel se mover ao seu lado, pronto para intervir, mas Beatriz colocou uma mão em seu braço. Não, desta vez ela lutaria por si mesma. Beatriz se levantou e caminhou até o palco com passos firmes. Júlia a olhou com surpresa quando ela subiu e gentilmente tomou o microfone de suas mãos. "Obrigada, Júlia, pela, interessante introdução." Beatriz se virou para a plateia e sua voz era clara e firme. "É verdade que venho de circunstâncias difíceis, mas gostaria de esclarecer algo. Não sou um projeto de caridade, sou uma profissional qualificada que conquistou sua posição através de mérito." Ela fez um gesto para a equipe técnica que rapidamente projetou na tela atrás dela os títulos de seus artigos acadêmicos. "Publiquei 17 artigos em revistas internacionais peer-reviewed nos últimos 4 anos. Meu trabalho sobre desenvolvimento econômico sustentável foi citado por 3 laureados com o Nobel. Fui convidada para falar em conferências em 6 países. A sala estava completamente silenciosa agora, todos os olhos fixos na tela. E quanto à minha inexperiência corporativa, é verdade que nunca trabalhei em um escritório antes, mas trabalhei. Oh, como trabalhei!
Ela deixou um toque de emoção entrar em sua voz. Trabalhei desde os 15 anos mantendo uma casa, cuidando de uma mãe doente, tudo enquanto estudava secretamente e construindo uma carreira acadêmica que ninguém ao meu redor sabia que existia. Se isso não é experiência em multitarefa, gerenciamento de tempo e perseverança sob pressão, então não sei o que é. Aplausos começaram, primeiro hesitantes, depois mais fortes. Pessoas se levantaram. Beatriz olhou para Júlia, que estava pálida, e então para Gabriel, que sorria com orgulho. Então sim, ela continuou, sou grata ao Sr. Almeida. Não por caridade, mas por reconhecer talento onde outros só viam uma empregada. Por valorizar inteligência e trabalho duro acima de pedigree e aparência. E por me dar a plataforma para finalmente usar meus dons para fazer diferença real no mundo. A ovação foi ensurdecedora. Beatriz desceu do palco e foi imediatamente cercada por pessoas querendo conversar, fazer perguntas, trocar cartões. Júlia havia desaparecido discretamente na multidão. Mais tarde, quando o evento estava terminando, Gabriel encontrou Beatriz na varanda, olhando as luzes da cidade. Você foi magnífica, disse ele. Foi assustador, admitiu Beatriz, mas também foi libertador. Pela primeira vez, defendi a mim mesma publicamente. Não esperei que alguém me salvasse. Você não precisa de salvação. Você é mais do que capaz de lutar suas próprias batalhas. Ele hesitou, então continuou. Vou ter que demitir Júlia. O que ela fez foi inaceitável. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Ela não sentia prazer nisso, mas também sabia que não podia trabalhar em um ambiente onde era ativamente sabotada. Eu entendo. É a decisão certa. Nos dias seguintes, a história do discurso de Beatriz se espalhou. Vídeos viralizaram nas redes sociais. Ela começou a receber convites para palestras, entrevistas, colaborações acadêmicas. Mas o sucesso trouxe novos perigos. Porque enquanto Beatriz ganhava respeito e reconhecimento, Roberto e Valentina observavam das sombras, sua raiva crescendo. E Júlia, demitida e humilhada, estava mais do que disposta a se juntar a eles em busca de vingança. A tempestade estava se formando e Beatriz, no centro de sua nova vida triunfante, não fazia ideia de quão devastadora ela seria. 3 meses haviam passado desde o jantar de gala, e Beatriz finalmente sentia que estava encontrando seu ritmo. Sua divisão de desenvolvimento social estava florescendo. Os projetos que ela implementara em comunidades ribeirinhas na Amazônia e em favelas urbanas em Salvador estavam mostrando resultados impressionantes. Taxas de emprego aumentando, famílias saindo da pobreza extrema, crianças tendo acesso à educação de qualidade. A grande apresentação estava marcada para daqui a 2 semanas. Beatriz apresentaria os resultados de seu trabalho para um auditório cheio de investidores, parceiros internacionais e mídia. Era a chance de garantir financiamento massivo para expandir os programas por todo o país. Ela havia trabalhado incansavelmente na apresentação, cada slide cuidadosamente elaborado, cada dado rigorosamente verificado. O que Beatriz não sabia era que, enquanto ela trabalhava em sua apresentação, uma conspiração estava se formando nas sombras. Júlia Ferreira havia deixado a empresa em desgraça, mas não havia desaparecido. Ela alugara um pequeno apartamento em São Paulo, vivendo de economias enquanto alimentava seu ressentimento. Como Gabriel pudera escolher aquela intrusa sobre ela? Júlia havia dedicado 5 anos de sua vida àquela empresa, aquele homem, e fora descartada como se não valesse nada. Foi em um café obscuro em Pinheiros que Júlia encontrou aliados improváveis. Valentina Silva estava sentada sozinha, folheando revistas de moda com expressão amarga. Júlia a reconheceu das fotos que vira durante a cobertura midiática da ascensão de Beatriz. Você é a irmã dela, não é? Júlia se aproximou da mesa. Valentina olhou para cima, os olhos afiados. E você é a assistente que foi demitida. Ouvi falar de você. Elas pediram café e, ao longo da hora seguinte, descobriram que compartilhavam um inimigo comum e um desejo igualmente
intenso de vingança. Ela roubou minha vida, disse Valentina, a voz tremendo de raiva contida. Eu era a filha bonita, a filha perfeita. Eu deveria ter casado com Gabriel Almeida. Eu deveria estar vivendo em luxo, ser admirada e invejada. Mas aquela coisa feia apareceu e destruiu tudo. Júlia se inclinou para a frente. Ela roubou Gabriel de mim. Eu estava tão perto, mais alguns meses, e ele teria percebido que eu era a escolha certa. Mas então, ela apareceu com suas histórias tristes e ele ficou obcecado em salvá-la. As duas mulheres se olharam, e um entendimento silencioso passou. Entre elas, precisamos destruí-la, disse Valentina simplesmente, completamente. Não apenas sua reputação, mas toda a vida falsa que ela construiu. Júlia sorriu, um sorriso que não chegou a seus olhos. Tenho uma ideia. Dias depois, Roberto Silva apareceu no mesmo café. Valentina havia marcado o encontro. O pai estava mais magro, mais amargo. A exposição pública havia arruinado sua reputação social. Amigos haviam se afastado, oportunidades de negócios haviam evaporado. Ele culpava tudo em Beatriz. Quando Júlia explicou o plano, Roberto escutou com crescente interesse e aprovação. Era cruel, era público, e se funcionasse, destruiria Beatriz de forma tão completa que ela nunca se recuperaria. O plano exigia timing perfeito e acesso à informação interna. Júlia, apesar de ter sido demitida, ainda tinha contatos na empresa, pessoas que ela havia ajudado ao longo dos anos e que lhe deviam favores. Foi através de um desses contatos que ela descobriu os detalhes da grande apresentação de Beatriz. Também descobriu algo mais valioso. Beatriz tinha o hábito de deixar seu laptop no escritório algumas noites, trancado em uma gaveta. O sistema de segurança tinha pontos cegos, e o contato de Júlia tinha acesso aos códigos das portas. Enquanto isso, Beatriz estava completamente alheia ao perigo. Ela passava suas noites finalizando a apresentação, seus dias em reuniões preparatórias. A pressão era intensa, mas ela se sentia energizada. Este seria seu momento de provar, não apenas para os outros, mas para si mesma, que ela era capaz de grandes coisas. Helena havia melhorado tanto que os médicos estavam falando em alta hospitalar em breve. A ideia de ter a mãe vivendo perto, segura e saudável, enchia Beatriz de alegria. Elas poderiam finalmente construir a relação que nunca tiveram a chance de ter, quando Roberto controlava tudo. Uma semana antes da apresentação, Beatriz trabalhou até tarde revendo os slides finais. Eram quase 11 da noite, quando ela finalmente salvou o documento e decidiu deixar o laptop no escritório. Estaria de volta cedo na manhã seguinte de qualquer forma. O que ela não viu foi a figura encapuzada que entrou no prédio 2 horas depois, usando um crachá clonado. Não viu essa figura desabilitar as câmeras de segurança no andar executivo. Não viu a gaveta de sua mesa ser forçada, o laptop sendo ligado, arquivos sendo copiados e substituídos. Pela manhã, quando Beatriz abriu o laptop, não notou nada diferente. A apresentação estava lá, aparentemente intacta. Ela revisou mais uma vez, satisfeita com o trabalho. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. A mídia estava cobrindo o evento iminente. Beatriz havia se tornado uma figura pública, um símbolo de resiliência e triunfo sobre a adversidade. A pressão para ter sucesso era imensa. Gabriel notou o estresse em Beatriz. Eles estavam em seu escritório 2 dias antes da apresentação quando ele disse: "Você está se pressionando demais. Já revisou essa apresentação 1000 vezes. Está perfeita." "Eu só quero ter certeza de que tudo está certo", disse Beatriz esfregando os olhos cansados. "Esta é a maior oportunidade que já tive. Não posso estragar. Você não vai estragar. Seu trabalho fala por si. Os dados são irrefutáveis. Os investidores vão ficar impressionados. Se ao menos Gabriel soubesse quão errado ele estava." Na noite anterior à apresentação, Júlia, Roberto e Valentina se encontraram uma última vez. O plano estava em movimento. Júlia tinha os arquivos substitutos prontos, imagens humilhantes que ela havia obtido através de seus contatos, fotos de Beatriz em seus dias de servir a família, vestindo aventais e carregando bandejas. Tinha também mensagens falsas,
cuidadosamente fabricadas para parecer uma correspondência romântica entre Beatriz e Gabriel, sugerindo que o relacionamento deles era muito mais do que profissional. Amanhã, disse Júlia, quando Beatriz ligar o projetor, essas são as imagens que vão aparecer. Não os slides profissionais dela, mas fotos dela como empregada. Mensagens sugerindo que ela dormiu seu caminho até o topo. Diante de investidores, mídia, todos, e nós estaremos lá, acrescentou Roberto. Valentina e eu vamos invadir com equipes de reportagem que já contratei. Vamos resgatá-la publicamente, provar que ela foi manipulada, que Gabriel está usando-a. O escândalo vai destruir ambos. Valentina sorriu satisfeita. Finalmente, aquela sarjeta vai voltar ao seu lugar. E eu terei minha vingança. O dia da apresentação amanheceu claro e ensolarado. Beatriz acordou cedo, o estômago embrulhado de nervosismo, mas também de excitação. Vestiu seu melhor terno, um conjunto azul marinho que Gabriel havia insistido que ela aceitasse como presente. Olhou para si mesma no espelho e viu não a menina insegura de meses atrás, mas uma profissional confiante, pronta para apresentar seu trabalho. O auditório da Almeida Enterprises era enorme, com capacidade para 500 pessoas. Quando Beatriz chegou, já estava meio cheio. Investidores de todo o mundo, representantes de ONGs, jornalistas, todos conversando animadamente. A energia era palpável. Gabriel a encontrou nos bastidores. Pronta. Mais do que pronta, disse Beatriz. E acreditava nisso. Lá fora, escondidos entre a multidão que ainda entrava, estavam Roberto, Valentina e Júlia. Roberto havia trazido 2 cinegrafistas disfarçados. Júlia tinha o celular pronto para filmar. Valentina usava óculos escuros, nervosa, mas excitada. Vai começar em breve, sussurrou Júlia. Quando as imagens aparecerem e a confusão começar, vocês entram. Resgatam Beatriz. Criam o caos. A mídia vai adorar. As luzes do auditório diminuíram. Gabriel subiu ao palco para fazer a introdução. Apresentou Beatriz com palavras calorosas e sinceras, destacando suas conquistas, seu caráter, sua visão. A plateia aplaudiu quando Beatriz subiu ao palco. Ela sorriu, respirou fundo e clicou no controle remoto para começar a apresentação. E foi então que tudo desmoronou. A primeira imagem que apareceu na tela gigante não era um gráfico de impacto econômico. Era uma foto de Beatriz aos 17 anos, vestindo um avental surrado, carregando pratos na casa de seu pai. A segunda era pior, mostrando-a de joelhos limpando o chão. Então, vieram as mensagens falsas, projetadas para que todo o auditório visse, insinuações e sugestões de um relacionamento impróprio. O auditório explodiu em murmúrios chocados. Beatriz ficou congelada, o controle remoto caindo de suas mãos. Ela olhou para a tela, para as imagens que não eram suas slides, e sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Era a humilhação final, o pesadelo definitivo, e estava acontecendo diante de centenas de pessoas, transmitido ao vivo para milhares online. E foi nesse momento, no ponto mais baixo de Beatriz, que as portas do auditório se abriram violentamente, e Roberto e Valentina entraram com suas câmeras, prontos para dar o golpe final. O caos tomou conta do auditório. Roberto avançava pelo corredor central como um vingador justo, Valentina ao seu lado, câmeras capturando cada momento. A voz dele trovejava sobre o tumulto da plateia chocada. Minha filha, vim para resgatá-la deste homem que a manipulou e usou. Ela é vítima de um predador que aproveitou-se de sua inocência. No palco, Beatriz estava paralisada, olhando para as imagens horríveis na tela e para o pai que avançava em direção a ela. Era o pior momento de sua vida. Todas as suas conquistas sendo destruídas publicamente. Todas as antigas humilhações ressurgindo de forma amplificada. Ela podia ver Júlia no fundo da sala, sorrindo triunfante. Podia ver o choque e a confusão nos rostos dos investidores. Gabriel estava subindo ao palco para intervir quando uma voz poderosa ecoou pelo sistema de som. Sentem-se, todos vocês. A voz era feminina, autoritária, e carregava um peso que fez até Roberto parar no meio do corredor.
Das coxias do palco emergiu uma mulher elegante nos seus 60 e poucos anos, vestida impecavelmente, com cabelos grisalhos presos em um coque sofisticado. Era Teresa Almeida, a mãe de Gabriel e matriarca da família. Ela raramente aparecia em eventos públicos, preferindo permanecer nos bastidores, mas sua presença comandava respeito absoluto. Teresa caminhou até o centro do palco com passos medidos, pegou o microfone que Beatriz havia largado e olhou para Roberto com uma expressão que poderia congelar o inferno. Senhor Roberto Silva, disse ela, cada palavra pesada como chumbo. Que interessante que você escolha este momento para fazer seu resgate dramático. Que conveniente que tenha trazido câmeras. Que oportuno que isso coincida com a apresentação mais importante da carreira de Beatriz. Minha filha foi manipulada. Roberto tentou retomar o controle da narrativa. Este homem, seu filho, aproveitou-se de uma jovem vulnerável. Vulnerável? Teresa ergueu uma sobrancelha. A jovem que publicou 17 artigos acadêmicos aclamados internacionalmente, que construiu uma carreira secreta enquanto era tratada como serviçal em sua casa. Isso não parece vulnerabilidade, Sr. Silva. Isso parece força extraordinária. Ela fez um gesto para a equipe técnica. Felizmente, tenho algo que pode esclarecer esta situação. Vocês veem, eu assisti à reunião original entre o Sr. Silva e meu filho há alguns meses. E eu, sendo uma mulher cuidadosa, garanti que aquela reunião fosse gravada. A tela gigante piscou, as imagens humilhantes desaparecendo. Em seu lugar, apareceu a gravação da sala de reunião de Gabriel datada de meses atrás. A imagem era cristalina, o áudio perfeito. Na gravação, Roberto e Valentina entravam na sala. Roberto estava vendendo Valentina como mercadoria, listando suas qualidades como se estivesse negociando gado. A beleza dela, a obediência dela, como ela seria uma esposa perfeita para aumentar o status de Gabriel. Gabriel, na gravação, escutava com expressão cada vez mais fria. Quando Roberto terminou seu discurso, Gabriel disse com clareza devastadora: Senhor Silva, sua filha mais velha é uma das pessoas mais vazias e cruéis que já conheci. 5 minutos de conversa com ela foram suficientes para perceber que não tem um pensamento original ou uma grama de compaixão no corpo. A plateia soltou exclamações audíveis. Na sala, Valentina havia ficado branca como papel. A gravação continuou. Mas ouvi falar de sua outra filha, dizia Gabriel na tela. Rastreei os artigos de B. Santos. São brilhantes, transformadores. Se você quer qualquer tipo de aliança comigo, será trazendo Beatriz, a verdadeira joia de sua família, que você trata como lixo. Roberto, na gravação, havia rido com desdém. Aquela inútil. Você está brincando. Mas se insiste, vou enviá-la. Será útil para que perceba o quão superior Valentina é em comparação. A gravação terminou. O silêncio no auditório era absoluto. Todos os olhos se viraram para Roberto, cujo rosto havia passado de vermelho de raiva para branco de pânico. Então, disse Teresa, sua voz cortante como aço, não foi meu filho que manipulou Beatriz. Foi você, Sr. Silva, que tentou manipular a situação para seu próprio ganho. Você que vendeu suas filhas como mercadorias. Você que, quando seu plano falhou, criou este espetáculo patético de resgate. Beatriz, ainda no palco, sentiu lágrimas de alívio começarem a cair. Mas o espetáculo ainda não havia terminado. As portas do auditório se abriram novamente. Mas desta vez era uma entrada diferente. Helena Silva entrou apoiada por uma enfermeira, mas caminhando com seus próprios pés, mais forte do que Beatriz, a vira em anos. Sua mãe atravessou o auditório com dignidade silenciosa, subiu os degraus do palco e ficou ao lado de Beatriz. Roberto congelou ao ver a esposa. Helena? Helena pegou um microfone oferecido por Teresa e olhou para o homem com quem fora casada por mais de 25 anos. Quando ela falou, sua voz era fraca, mas firme, cada palavra custando esforço, mas carregando verdade absoluta. Durante 25 anos, assisti você destruir nossa filha mais nova. Vi você humilhá-la, menosprezá-la, tratá-la como se fosse invisível.
E eu não fiz nada porque você controlava minha vida através da minha doença. Ameaçava cortar meus medicamentos, meu tratamento, sempre que alguém o desafiava. Ela parou para respirar, a enfermeira se aproximando preocupada, mas Helena fez um gesto para que ficasse onde estava. Você moldou Valentina à sua imagem, transformando-a em alguém tão cruel e vazia quanto você. Mas Beatriz, minha doce Beatriz, resistiu. Ela permaneceu gentil, inteligente, compassiva, apesar de tudo que você fez a ela. E quando finalmente teve a chance de escapar, ela voou. Helena se virou para a plateia, lágrimas escorrendo por seu rosto pálido. Minha filha não foi manipulada ou usada. Ela foi reconhecida. Gabriel Almeida viu o que seu próprio pai nunca se importou em procurar. Uma mente brilhante, um coração puro, uma pessoa extraordinária que merecia a chance de brilhar. Roberto tentou uma última vez recuperar o controle. Você está doente, Helena. Não sabe o que está dizendo. Está sendo influenciada. Mas sua voz soava fraca agora, desesperada. E quando seguranças começaram a avançar em sua direção, ele percebeu que havia perdido. Completamente, irrevogavelmente perdido. Teresa assumiu novamente o comando. Senhor Silva, Senhora Valentina Silva e Senhora Júlia Ferreira, ela apontou para Júlia que tentava se esgueirar para a saída. Vocês cometeram invasão de propriedade privada, sabotagem corporativa, difamação e tentativa de fraude. Temos tudo em gravação de segurança, incluindo a entrada ilegal de vocês no prédio há uma semana para adulterar o computador de Beatriz. Júlia tinha sido pega tentando sair. Seguranças a escoltaram de volta. Ela gritava, tentando se defender, mas as câmeras que Roberto trouxera capturavam sua confissão histérica. Os três foram escoltados para fora do auditório pela segurança, seguidos por policiais que Teresa havia prudentemente convocado antes do evento. As câmeras capturavam tudo, mas agora era Roberto, Valentina e Júlia que eram os vilões expostos, não Beatriz. Quando a porta finalmente se fechou atrás deles, o auditório ficou em silêncio novamente. Todos olhavam para Beatriz, que estava no palco abraçando sua mãe e chorando. Gabriel subiu ao palco e gentilmente pegou o microfone. Senhoras e senhores, disse ele, sua voz carregada de emoção, peço desculpas pela perturbação, mas acho que todos vocês acabaram de testemunhar algo importante. Testemunharam o que acontece quando o talento é suprimido, quando a crueldade tenta destruir a bondade, quando o poder é usado para controlar ao invés de libertar. Ele se virou para Beatriz. E também testemunharam o que acontece quando alguém, com força extraordinária, finalmente recebe a oportunidade de brilhar. Ele fez um sinal para a equipe técnica. Agora, se me permitirem, gostaria que vissem o que Beatriz realmente preparou. A apresentação real, antes que fosse sabotada. A tela mudou novamente, desta vez mostrando os slides legítimos de Beatriz. Gráficos mostrando o impacto econômico. Fotos de comunidades transformadas. Depoimentos de famílias que saíram da pobreza. Dados rigorosos demonstrando a eficácia dos programas. Era trabalho de qualidade mundial, visão transformadora expressa com clareza e paixão. Beatriz, ainda tremendo do trauma dos últimos minutos, forçou-se a se recompor. Esta era sua apresentação, seu momento, e ela não deixaria que Roberto a roubasse disso também. Ela começou a falar, sua voz ganhando força à medida que mergulhava no trabalho que amava. Por uma hora, ela apresentou. Respondeu perguntas com conhecimento profundo e paixão genuína. Discutiu metodologias, debateu métricas, compartilhou visões para a expansão. E enquanto falava, a plateia foi conquistada não por drama ou simpatia, mas por competência pura e inegável. Quando terminou, a ovação foi ensurdecedora. Investidores se levantaram. Propostas de financiamento começaram imediatamente. O que deveria ter sido destruição total havia se transformado em triunfo absoluto. Beatriz olhou para a plateia de pé, para os rostos cheios de admiração e respeito, e sentiu algo se romper dentro dela. A última corrente invisível que a prendia ao passado. Ela não era mais a filha rejeitada.
Não era mais a menina invisível que limpava pisos e servia refeições. Era Beatriz Silva, profissional reconhecida, mente brilhante, agente de mudança. E ninguém, jamais, poderia tirar isso dela novamente. Nos meses que seguiram, a vida mudou mais uma vez para Beatriz, mas desta vez em bases sólidas de conquista real. Os programas que ela desenvolvera receberam financiamento maciço e foram expandidos para 12 estados. Ela foi convidada para falar em universidades, conferências internacionais, programas de televisão. Sua história pessoal, agora amplamente conhecida, inspirava milhões. Jovens de comunidades carentes escreviam para ela, compartilhando seus próprios sonhos e lutas. Beatriz respondia quando podia, sempre lembrando-se de que cada mensagem representava alguém que precisava ser visto, assim como ela havia precisado. Ela criou um programa de mentoria especial para jovens talentos de famílias disfuncionais, oferecendo não apenas oportunidades acadêmicas, mas apoio emocional e financeiro. Era sua forma de garantir que ninguém mais precisasse esconder seus dons nas sombras, aterrorizado por quem deveria amá-los. Roberto e Valentina perderam tudo na exposição pública. A fortuna da família, construída em grande parte sobre aparências e conexões sociais, evaporou. Eles se mudaram para uma cidade pequena no interior, vivendo discretamente, arruinados não financeiramente apenas, mas socialmente e moralmente. Beatriz soube por conhecidos em comum que Roberto havia envelhecido dramaticamente, o peso da vergonha pública curvando seus ombros. Valentina, privada dos salões de beleza e da atenção constante, havia perdido o brilho artificial que sempre cultivara. Beatriz não sentia prazer em sua queda, apenas uma tristeza distante pelo que poderia ter sido se sua família tivesse escolhido o amor ao invés do controle, a compaixão ao invés da crueldade. Ela enviou, através de intermediários, uma oferta de ajuda financeira para necessidades básicas que Roberto recusou com orgulho ferido. Alguns, percebeu Beatriz, preferiam afundar em seu próprio orgulho a aceitar a mão estendida daqueles que haviam menosprezado. Júlia enfrentou processos criminais por sabotagem corporativa. Ela eventualmente concordou com um acordo que incluía serviço comunitário e aconselhamento obrigatório. Helena se mudou para um apartamento confortável perto de Beatriz. Sua saúde continuou melhorando com tratamento adequado e ausência de estresse. Mãe e filha finalmente puderam construir o relacionamento que sempre deveria ter existido, passando tardes conversando, rindo, curando juntas as feridas do passado. Um ano depois da apresentação, Beatriz estava em seu escritório quando Gabriel entrou com champanhe. "O que estamos comemorando?" ela perguntou. "Seu programa acaba de ganhar o Prêmio Internacional de Desenvolvimento Sustentável. Você vai para Genebra receber o prêmio na próxima semana. E sua mãe vai com você." Beatriz sentiu lágrimas de alegria. Da empregada invisível em uma mansão em Campos do Jordão, a vencedora de um prêmio internacional, caminhando pelo palco em Genebra com sua mãe na plateia. A jornada parecia impossível, mas havia acontecido. E o mais importante, ela não havia se tornado cruel ou amarga no processo. Havia mantido sua humanidade, sua gentileza, sua empatia, mesmo depois de tudo que sofrera. "Você merece isso", disse Gabriel. "Tudo isso. Você conquistou através de trabalho duro, inteligência e resiliência que poucos possuem." "Não teria conseguido sem você", disse Beatriz. "Você me deu a chance quando ninguém mais faria." "Eu apenas abri a porta. Você caminhou através dela e construiu um império." Naquela noite, Beatriz jantou com Helena em seu restaurante favorito, com vista para a cidade iluminada. Elas conversaram sobre o futuro, sobre novos projetos, sobre a vida que estavam construindo juntas. Helena havia ganhado peso, saudável, suas bochechas tinham cor novamente, e ela ria com uma leveza que Beatriz nunca vira antes. Era como se, livre de Roberto, sua mãe estivesse redescobrindo quem realmente era, a mulher que havia sido antes do casamento sufocar sua essência. "Estou tão orgulhosa de você", disse Helena, segurando a mão da filha. "Sempre soube que você era especial."
Lamento não ter tido coragem de protegê-la. Carregarei essa culpa pelo resto da vida. Você me protegeu da única forma que podia, mamãe. Você sobreviveu. E seu silêncio me ensinou algo importante. Às vezes, a sobrevivência é a forma mais corajosa de resistência. Você esperou pelo momento certo, e quando ele chegou, você falou. E suas palavras mudaram tudo. Livres. A palavra ressoou entre elas, pesada de significado. Beatriz olhou pela janela para São Paulo espalhada abaixo, milhões de luzes piscando na escuridão. Em algum lugar lá fora estavam pessoas como ela havia sido, presas em situações impossíveis, seus talentos escondidos, suas vozes silenciadas. E ela estava dedicando sua vida a ajudá-las, a criar oportunidades, a abrir portas. Pensou em Gabriel, que escolhera ver além das aparências e reconhecer valor onde outros só viam vergonha. Pensou em Teresa, que aparecer no momento crucial com evidências que salvaram tudo. Pensou em todas as pessoas que, ao longo de sua jornada, escolheram ser aliados ao invés de inimigos, pontes ao invés de muros. Ela havia sido enviada ao bilionário como piada cruel, como contraste para fazer a irmã brilhar. Mas em vez de aceitar o papel que lhe designaram, ela havia escrito seu próprio destino. Havia provado que valor não vem de aparência ou aprovação familiar, mas de caráter, trabalho e a coragem de ser autêntica. E no processo descobriu algo que seu pai nunca entenderia, que verdadeiro poder não vem de controlar outros, mas de libertar a si mesmo. A jornada de Beatriz não era sobre vingança ou provar algo aos que a rejeitaram. Era sobre descobrir seu próprio valor, sua própria voz, sua própria força. E nessa descoberta, ela não apenas transformou sua própria vida, mas as vidas de milhares de outros. O telefone dela tocou. Era uma mensagem de uma jovem de uma comunidade no Nordeste, onde os programas de Beatriz operavam. A mensagem incluía uma foto da jovem segurando um certificado de conclusão de curso profissionalizante, sorrindo amplamente, cheia de esperança e possibilidades. Beatriz sorriu. Este era o verdadeiro triunfo. Não a humilhação de Roberto ou o sucesso profissional, embora ambos fossem satisfatórios. O verdadeiro triunfo era saber que sua dor, sua luta, seu trabalho, havia criado caminhos para outros escaparem de suas próprias prisões. Ela havia sido a filha feia, a filha invisível, a filha sem valor. Mas no final descobriu que sempre fora a filha com mais valor de todas. Só precisava de alguém para ver isso, e então precisava ver isso em si mesma. E agora, olhando para o futuro com sua mãe ao lado e um mundo de possibilidades à frente, Beatriz finalmente entendeu uma verdade fundamental. Ninguém poderia definir seu valor exceto ela mesma, e seu valor descobrira era ilimitado.